meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com a aula de número 52. E mais uma aula de correção. A gente precisa corrigir as atividades do capítulo 7 e 8, que a gente já está finalizando o capítulo 8, ok? Então vamos lá. Que vocês irão abrir o livro de língua portuguesa na página 324, que começa a seguinte forma. Primeira questão diz o seguinte: tenta explicar a diferença de sentido que há entre os pares de frases. Eu tenho a frase 1 na letra A: os irmãos Pedro e João são grandes homens. Já na frase 2 diz: o irmão Pedro e João são grandes homens. Observe que o predicado é o mesmo, são grandes homens, né? Predicado mesmo. O que mudou aqui, né? Vamos aqui, ó, os irmãos Pedro e João. Aqui eu estou incluindo os irmãos. Aqui eu digo o irmão Pedro e João, certo? O irmão Pedro e João são grandes homens. Então, qual é a diferença de sentido que eu tenho nesses pares de frase? Então, você vai dizer que em um, a palavra irmãos, por estar no plural, observe que tem os irmãos, né? Refere-se a quem? Refere-se aos dois, tanto a Pedro quanto a João. Nesse caso, os dois são irmãos. Então, diz que Pedro e João, na frase 1, eles são irmãos. Certo? Por conta de quê? Por conta que a palavra os irmãos está no plural. Já no segundo, né? Já em 2, no segundo exemplo, a palavra irmão está no quê? Está no singular, diferente de os irmãos. Então, ele refere-se apenas a quem? Refere-se apenas a Pedro, que está funcionando como quê? Como adjetivo. No caso, o irmão Pedro, né? Que muitos falam esse termo aí, esse adjetivo irmão, é usado sempre no meio daquelas pessoas que são chamadas de pessoas evangélicas, né? Então, o irmão Pedro está adjetivando aqui Pedro, não está dizendo que os dois são irmãos. Então, a diferença está nessa questão. Em 2, a palavra irmão refere-se apenas a Pedro, funcionando como adjetivo, ok? Vamos no segundo exemplo, na letra B, os pares de palavras têm: trazia a calça e a camisa suja. E a 2 dizia: trazia a calça e a camisa sujas. Então, observe que aqui está se tratando de quê? De concordância nominal, tá? Concordância dos nomes. Eu tenho suja no singular e tenho sujas no plural. Ok? Olha a diferença que você vai colocar. Você vai dizer que em um, concluímos que apenas a camisa estava suja. Ó, camisa suja, porque está se referindo à palavra mais próxima. Já como sujas está no plural, a palavrinha suja, o adjetivo suja, está no plural, já em 2, entendemos que tanto a calça quanto a camisa estavam sujas, por conta que a palavrinha suja está no plural, certo? E na próxima questão, que é a segunda, diz: considere as frases músicos e bandas. Aí você vai completar com conhecidos ou conhecidas. 2. Uma trapezista e um palhaço. Desastrado ou desastrados? Qual a palavrinha que você vai colocar? Então, aí estamos fazendo a concordância nominal. E 3. Entre referências, gritava o trapezista: respeitável, público, muito, obrigado ou obrigado. Quem era que gritava aí? Era quem? O trapezista. Aliás, não é o trapezista, é a trapezista. Nós temos um artigozinho lá identificando o feminino. Então, de acordo com a regra de obrigado e obrigada, quando é o quê? Quando é uma pessoa no sexo feminino que fala, eu vou usar a palavrinha obrigada. Se for uma pessoa do sexo masculino, eu uso obrigado. Lembra da regrinha de obrigado e obrigada? Então, ó, as frases que não admitem ambas as concordâncias, ou seja, ambos os dois, ó, são apenas a segunda entre parênteses, é qual? Então, se na primeira eu posso colocar esse ou esse, as duas, na segunda também, já na terceira eu não posso usar os dois. Então, quais são as frases que não admitem ambas as concordâncias, mas apenas a segunda opção? Então, qual é? Aí você vai colocar apenas a frase 3. Somente na 3 é que a gente vai usar essa segunda opção aqui.
As outras duas eu posso usar ou conhecidos ou conhecidas, ou desastrado ou desastrados, ou singular ou plural. Então, você vai marcar a letra C. Na terceira tem, uma leitora de um jornal escreveu uma carta para a autora de um artigo intitulado Missão dos Predadores. Mas, como estava em dúvida a respeito da concordância de algumas palavras, deixou espaço em branco. Ajude a fazer a concordância adequada, nem repita, sem repetir palavras, certo? Então, Recife, 28 de setembro de 2011. As palavras são essas: animado, adorar, destruir, esperar, ficar interessado, meio, mesmo, obrigado, prezado e resolver. E o texto diz o seguinte: prezado, se é autor, eu vou usar prezado ou prezada. Então, para usar a palavrinha prezado, certo? Eu não vou usar do jeito que está aqui. Eu vou usar prezada autora, certo? Porque é do sexo feminino. Se fosse autor, era prezado. Então, prezada autora. Li o texto Missão dos Predadores, que você escreveu no suplemento infantil da Folha de São Paulo. Adorei. O pessoal daqui de casa também, se eu digo o pessoal, vou usar o verbo adorar, é o pessoal adorou, não é o pessoal adoraram. Então, o pessoal adorou. Meu filho e minha filha ficaram tão animados ou animados. Então, tão animados, porque é meu filho e minha filha, que resolveram eles mesmos. Então, por que eu vou usar eles mesmos? Mesmo estando se referindo a meu filho e minha filha, por conta do pronome eles, que está no masculino plural, certo? E resolveram eles mesmos fazer uma carta de uma página e meia. Por que eu vou usar uma página e meia? Porque eu uso meia aí, porque estou indicando a quantidade, né? A metade da página. Ao dono do supermercado daqui do bairro. Porque esse homem destruiu o jardim para construir seu mercado. Depois disso, eu espero que as pessoas do nosso bairro fiquem interessadas. Depois disso, eu espero que as pessoas do nosso bairro fiquem interessadas em começar uma campanha de preservação da natureza. Muito obrigada pela sua atenção. Por que é obrigada aqui? Porque quem escreveu, né, aqui foi uma leitora, certo? Então, a próxima questão, que é a quarta, você já sabe que a concordância nominal diz respeito à harmonia entre o substantivo e seus modificadores, artigos, adjetivos, numerais e os pronomes. A regra geral, segundo a norma padrão, é a de que eles concordam em gênero e número com quem? Com o substantivo. Mas existem os casos específicos de concordância, certo? Como sempre o português. Ele diz uma regra, mas tem aqueles destaques e aquelas exceções, né? Então, relembre as leis de concordância nominal que você estudou e marque a alternativa que reúne as frases em que há inadequações quanto à norma padrão. Ou seja, aí você vai marcar as frases que estão escritas errado, fazendo a concordância nominal errada, inadequada. Aqui dizem eu mesmo não sou a melhor da sala, mas sei que não sou das piores. Gente, o que seria que está errado aqui? Eu mesmo não sou a melhor da sala. Se você observar, quando se usa a melhor, estou identificando que é uma mulher que está falando. Então, com relação à palavrinha mesmo, se eu, Elisângela, a professora Elisângela está falando, então eu sou do sexo feminino, eu vou dizer eu mesma. Agora, se aqui fosse o professor, o Anderson, sexo masculino, ele falaria eu mesmo, certo? Porque é do sexo masculino. Então, aqui a gente já viu um errinho. Ontem, Marta estava meia tonta, mas hoje ela se sente melhor. Observe que aqui foi usado o quê? A palavra meia. Então, aí, o que está de errado quando eu usei a palavra meia, certo? Está errado porque quando eu digo que ontem Marta estava meia tonta, eu estou usando a palavrinha como advérbio de modo. Era um modo como Marta se encontrava. Ela não podia estar meia tonta, metade tonta e metade não tonta, certo? Então, aqui, a palavrinha meio é advérbio. E quando é advérbio, ela não varia, ou seja, não muda, permanece meio mesmo. Então, aqui teria que ser ontem Marta estava meio tonta.
Minhas filhas próprias arrumam seu quarto. Será que tem erro aí? Na 4, comprei os tomates e o coentro fresquinho. Será que tem algum erro? E na 5, os funcionários foram justos comigo ao protesto. Aliás, foram juntos. Então, os funcionários foram juntos comigo ao protesto. Será que também tem algum erro? Então, delas, você vai marcar, marca a alternativa que as frases têm erro de concordância nominal. Qual seria? Quando eu comecei a corrigir a atividade, eu já fui explicando a 1, a 2, a 3, né? E já deu para que vocês identificassem quais foram as frases que estão, quais são as frases que estão com erro de concordância nominal. Quais são? A 1, porque eu mesma, porque aqui é melhor. A 2 também, Marta está meio, não é meia. E a frase 5, por quê? Então, por que está errado é a 1, a 2 e a frase 5? Os funcionários foram juntos comigo ao protesto, certo? Então, aqui você vai marcar letra E. E na questão 5, lê as frases a seguir e corrija aquelas sentenças cujo uso esteja inadequado com relação à concordância nominal. Então, eu tenho, não é permitido a entrada de imigrantes naquele país. O que tem de errado nessa frase, professora? Quando nós estudamos a regra de concordância nominal em relação à palavra permitido, a gente observou, né? Foi dito e observou-se na regra que quando se diz que a palavra permitido está se referindo a uma palavra e que essa palavra está acompanhada de um artigo, certo? De artigo feminino, ou seja, tem um determinante, essa palavra vai ter que sofrer modificações, ela vai alterar, vai variar. Então, logo, não é permitido, está errado, não é permitida. Por que não é permitida? Por conta que a palavra entrada vem com o artigozinho a. Se nós retirássemos esse artigo a aqui, ficasse só não é permitido entrada, aí sim o permitido permaneceria no masculino, seria permitido mesmo. Mas aqui está errado, porque não é permitida a entrada de imigrantes naquele país. Você vai fazer a correção e a correção é essa. Na B, preciso de que faças todas as reivindicações por escrito. Então, há que ter algum erro? Quando eu digo preciso de que faças, de que tu, está se referindo a tu faças, está correto. Todas as reivindicações, então, todas as reivindicações por escrito. Então, não tem erro aí, não tem que fazer correção. Na C, vieram me perguntar se é proibido fazer festa na sala. Então, é proibido fazer festa. Então, aqui, proibido também está correto, porque não tem nenhum determinante antes de festa. Então, não tem o que corrigir, não há erro. Na D, os alunos comentaram que naquele dia mesmo falaram com a professora sobre a nota, mas ainda estavam bastante preocupados. Então, observe que aqui eu tenho a palavrinha bastante, que a gente sabe que quando é advérbio, não vai para o plural. Quando não é, vai para o plural. Então, ó, os alunos comentaram que naquele dia mesmo falaram com a professora sobre a nota, mas ainda estavam bastante. Então, aqui é o modo como os alunos estavam. Então, aqui é um advérbio, ele não vai para o plural, certo? Na letra E, procure cansar os seus músculos o menos possíveis, certo? Então, aqui, o menos possível. Quem é que lembra da regrinha quando se usa a palavrinha, a expressão o menos possível ou o menos possível? Será que tem? Então, você vai corrigir. Não é o menos possíveis, é procure cansar os seus músculos o menos possível, ok? Na próxima questão, observe os casos especiais de concordância nominal. O editorial daquele jornal é o mais tedioso possível. Sei que o editorial é um texto argumentativo, mas fica meia desconfiada. Porque divulga bastante fake news. Então, gente, quando eu digo fico meia, ele está se referindo aqui a uma mulher, né? Então, será que eu fico meia desconfiada? Será que existe? Na 2, as dificuldades que enfrentei foram as mais difíceis possível.
E na 3, dizem que aqui há bastantes vagas. 4, Cláudio está esperando a sua resposta o quanto possível, quanto antes possível, né? Então, segundo a norma padrão, ocorre erro, ou seja, inadequações em frase. Na 1, na 2, na 3, na 4, ou só em 1 e 2, ou 3 e 4, ou 3, ou 1, 2 e 4. Qual é que está errado? A1 e A2, certo? Então, você vai marcar letra A. Na 7ª, muito, disse ela, é muito obrigado ou muito obrigada? Aí é uma das concordâncias nominais mais fácil de se identificar, é muito obrigada, que está se referindo a ela. Vocês explicaram as regras de maneira o quê? Bastante clara. O quê? Eu mesma entendi tudo. Então, você vai marcar letra A, ok? Por que é eu mesma? Porque aqui está se referindo a ela, já no início do texto. Você vai marcar na 7, letra A. Na 8, nós aí providenciamos os papéis que enviamos para quem? Anexo às preocupações. Anexo, anexas. Então, ó, nós mesmos, aqui por que mesmo? Porque não está identificando se é masculino ou feminino, então a gente vai usar nós mesmos, providenciamos os papéis que enviamos o quê? Anexo ou anexa? Enviamos anexos, certo? Então, marca letra A. Agora, a gente vai lá para a página 330 e vamos falar sobre o uso dos dígrafos SC, S cedilha e XC. Então, nós sabemos o que são encontros consonantais e que são dígrafos, certo? Embora aqui nós observamos, certo, que temos SC, são duas consoantes, mas aí nós não temos encontro consonantal. A gente tem dígrafo. Professor, o que é mesmo dígrafo? Vamos relembrar lá do 6º, 7º ano. Então, vamos lá, relembrando o que é dígrafo. É quando eu tenho duas letrinhas juntas, eles podem ser separados, separáveis ou não, certo? Quando eu tenho essas duas letrinhas, seja ela consoante ou vogal, e que as duas, certo, juntos, eu tenho um som só de uma. No caso, quando eu tenho QU. Quando eu digo quero, o Q e o U estão juntos, mas eu não pronuncio o U, certo? Então, aí o QU é um dígrafo. Já quando eu digo quando, a palavra quando, em QU aí, eu não tenho dígrafo. Por quê? Porque eu pronunciei o som do U. Então, o dígrafo é quando eu tenho duas letrinhas, seja ela consoante ou vogal, juntas, e nós pronunciamos apenas o som de um. Então, aqui o caso de SC, S cedilha e XC. Vamos lá, ó. Descer, desço e exceder. Quando eu digo descer, eu não digo des e ser, não. Eu digo descer. Então, quando pronunciados juntos, não aparece o som das duas letras. O des, depois o C não. É descer. Ou então, desço e exceder. Então, vamos lá. De acordo com essas definições dos dígrafos e a revisão de encontro consonantal, já sabemos a diferença de dígrafo e encontro consonantal. Aqui, a principal diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo é que o primeiro está relacionado a uma sequência de 2 ou mais fonemas, ou seja, em relação ao som. Fonema é o som de cada letrinha que a gente pronuncia. Enquanto o segundo, que é o quê? Que é o dígrafo, é uma sequência de duas letras para representar apenas o quê? Apenas um fonema, ou seja, eu tenho duas letras juntas, mas eu tenho apenas o som de um, que é um fonema. Então, sabendo disso, indique a alternativa em que todas as palavras apresentam encontro o quê? Encontro consonantal e não dígrafo. Então, aqui, ó, acessível, pacto e gentil. Então, acessível eu posso até ter dígrafo, mas já em pacto, gentil, não tenho. Então, aqui você vai marcar na primeira questão a letra E, que eu tenho alegria, biblioteca e prato. Então, aí eu tenho encontro de consoante, encontro consonantal. Na 2, agora analise as palavras a seguir e, de acordo com as informações que acabamos de ver, assinale a alternativa em que todas as palavras possuem dígrafo e nenhum encontro consonantal. Então, ó, na primeira, prateleira, aquilo e queixa, aquilo eu tenho um dígrafo, porque eu não pronuncio o som do U. Queixa também, mas já em prateleira eu não tenho dígrafo. Na B, desça, pássaro e descendência, sim, todas elas eu tenho o quê? Dígrafo.
Logo, eu vou marcar a letra B de bola. Na terceira questão, indique as palavras em que o par SC forma um dígrafo. Vamos lá. Crescente forma dígrafo? Forma sim. Em escada? Escada, o S e o C forma dígrafo? Não, porque eu pronuncio es, eu pronuncio o som do S, e quando eu pronuncio a sílaba K, eu pronuncio também o som do C. Logo, escada, SC não é dígrafo. Descendente, quando eu pronuncio descendente, mal dá para escutar o som do D. Eu não digo des, depois cendente, não. Então, descendente tem dígrafo. Já em máscara, eu digo mas, pronunciei o som do S, depois eu digo máscara, digo o som do C. Escova, não tem dígrafo. Escola também não. Assessorista, o SC é dígrafo. Mesclado, não é dígrafo. Escrever, também não. Escuro, também não. Escutar, também não é dígrafo. Frescor, tem o som do fres, do S e do C. Discípulo, já discípulo é discípulo, eu não digo dias, depois discípulo. Posso até pronunciar, mas quando sai rapidamente é discípulo, como se tivesse o som só do si. Então aqui é dígrafo. Consciência, a mesma coisa, tem o dígrafo, o SC é dígrafo. E ascendente também é dígrafo. Então vai ficar crescente, descendente, discípulo, ascendente, assessorista e consciente. São essas palavrinhas que tem dígrafo, o SC como dígrafo, certo? Na próxima questão eu tenho 4. Com base no que você viu na questão anterior, as letras SC formam dígrafo antes de quais letras? Quais são as letrinhas? Se você observou, é antes das letrinhas E ou I. A vogalzinha E e a semivogal I, certo? Na quinta, agora observe as palavras deste outro quadro. Nasça, desça, desço, rejuvenesço. Antes de quais letras o S cedilha, ali era o SC, o S cedilha forma um dígrafo? A gente observar é antes de quem? Do A ou do O. Na 6, escrevam exemplos de palavra em que as palavras, aliás, em que as letras XC têm o som de SC em crescer, como crescer. Então vamos aqui, ó, você pode escrever excedente, tem som de SC, excesso, exceção e excelente. Então aqui é a sugestão de palavrinhas em que o XC tem o som de SC, ok? A lacuna, na 7ª questão, deve ser preenchida com SC, formando um dígrafo em qual das palavras? Em desça, desça, desça é com SC? Não, é com o quê? S cedilha. Floresça, também é o quê? S cedilha. E o que aqui mesmo? Diçá, existe diçá? No caso, SC, diçá. Então, aqui, ó, decida e escurecer. No caso, seria escurecer. Tem que ficar escurecer para poder ficar como dígrafo. Se você colocar aqui, não vai ficar dígrafo para ficar escurecer, né? Escurecer. Aqui é discar. No caso, era discar. Se você colocasse o SC aqui, ficava discar. Tinha o som do S e do C. Mas em descida, sim, vai funcionar como dígrafo. Marca a letra D. No 8º, nos itens a seguir, a lacuna deve ser preenchida com S cedilha em letra A, B, C, D ou E. Aqui, ó, S cedilha, desça, florescer. Se você colocar o S cedilha aqui, você não usa cedilha antes de E. Então, você já observa que é em desça, certo? Na letra A. Mesma coisa, ó. D, se você colocar o S cedilha aqui, a palavra tem que ser descrever. Descrever não é com S cedilha. Adormeça, certo? Adormeça. E adormeça é com S cedilha. Adormecer é de adormecer, só com cedilha. Então, endurecer. Aliás, né? Endurecer seria a palavra. Ou então, escurecer. A gente tá falando de SC ou S cedilha.
Próxima questão. Na questão 8 você vai marcar letra A. E na próxima questão, que é a questão 9, há desvio de ortografia em, ou seja, há erro, né, de ortografia, alguma coisa está erradinha, alguma palavrinha em. Ela já está bem crescida, tá certo? Mal a rosa floresceu, já foi colhida. Será o que está errado aqui? Mal a rosa floresceu, já foi colhida. Em relação a quê? Em relação ao mal, né? Por que você não quer descer? Então, porque você não quer descer, ele quer saber em que há erro. Aqui está correto. Seus ascendentes eram homens maus, ok? A sua consciência está pesada, por quê? Então, você vai marcar a letra B, porque mal aí era mal com E, ok? E a última questão, assinale o item que não apresenta desvio de norma culta, ou seja, não há erro de escrita de ortografia nenhum aí. Aquela onça é meio traiçoeira, então meia não usa meia, porque aqui é um advérbio. Então ela é meio traiçoeira, certo? Traiçoeira. Elas estão bastante preocupadas com o pouco crescimento das vendas. Então aqui, em relação a bastante, então você vai marcar o item que não apresenta desvio. Então aqui está errado, que tinha que ficar no singular. Letra C. Eles mesmo, observe que mesmo está no singular, está se referindo a eles. Logo, está faltando um S aqui. O erro está aí, certo? Eles mesmos desceram para abrir porta. Na letra D, a própria psicóloga ficou meio preocupada com o subconsciente do homem que atendeu pela manhã. Então, aí não tem erro por quê? Primeiro, a própria, então eu vou usar própria porque eu estou falando de psicóloga feminina. Meio é meio mesmo porque meio está indicando advérbio, ok? Subconsciente, ó, SC, então não tem erro nenhum. Aí você vai marcar a letra D na questão 10, certo? Então, beijo a todos, fiquem com Deus.